Hoje eu tenho uma mensagenzinha que, assim, ela é muito do meu coração pro seu. Provavelmente mais pro meu coração do que pro seu. Mas tudo bem. Mas recentemente eu tenho visto que meu coração ele tem se encontrado muito ofendido. Eu tenho me ofendido com muitas coisas, com muita facilidade. E isso não é legal, né? Porque quando a gente olha pra pessoa de Jesus, a gente vê tudo menos um coração ofendido. A gente não vai encontrar um lugar de se ofender em Jesus. E isso é muito legal, porque... Cara, eu vi num podcast da Jesus Cop exatamente sobre não se ofender, né? Chama Pare de Se Ofender, inclusive eu recomendo 500%. Mas, enfim, o Douglas, ele fala uma coisa, que ele fala, tipo, cara, não tem como te ofenderem. Só tem como se ofender. E quando a gente olha pra pessoa de Jesus, isso faz muito sentido. Porque Jesus é uma pessoa que ele não se ofendia, ainda que lançassem muitas ofensas sobre ele. A gente vê isso de forma muito clara na cruz. Que tava lançando ofensa de todas as formas possíveis. Ele tava sendo pregado no madeiro, ele tava sendo cuspido, ele tava sendo zoado. Colocaram uma coroa de espinho nele, sabe? Tipo, lançaram todo tipo de ofensa sobre Jesus. E a reação de Jesus não é uma reação de quem se ofende. A reação de Jesus é virar pra Deus e falar assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu nunca tinha percebido de uma forma que é como se ele virasse pra Deus e falasse, Deus, leva eles pra morar comigo eternamente? Tipo, essa mesma galera que tá zoando, que tá aqui debochando e tal, e Deus, eles não sabem o que eles estão fazendo, sabe? Perdoa eles. Leva eles pra morar com a gente pra sempre. Isso é muito louco. Porque meu coração, ele não chega num lugar desse fácil, não. E às vezes a gente olha e pensa só, por exemplo, na figura de Jesus. Tipo, mas Jesus, ele é um ser superior pra ele conseguir fazer isso. Mas a gente olha também, por exemplo, em Atos, Estevão, que estava sendo apedrejado, e ele fala, tipo, Deus, não impute sobre eles esse pecado. Isso aqui também é um coração que, tipo, entendeu o que a gente precisa começar a entender. Jesus, ele se coloca num lugar que ele mesmo sendo Deus não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele se esvazia. A Bíblia vai falar que aqueles que se humilham serão exaltados. Não é que os humilhados serão exaltados, mas os que se humilham. Então, uma postura que vai diretamente de encontro, tipo, ao contrário, de se ofender é aquele que se humilha. E muitas vezes eu acho que o nosso coração ele acaba entrando num lugar de se ofender com muita facilidade. Porque eu acho que a nossa geração, no geral, a gente não pensa sobre as coisas. A gente não para pra pensar no porquê que a gente tá se sentindo ofendido. E quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente consegue começar a chegar na raiz do problema. Então, o primeiro ponto aqui é levar vocês a pensar, tipo, quais são as situações que têm feito vocês se sentirem ofendidos e de quem vêm as ofensas que vocês se sentem ofendidos. Porque isso aqui, ó, vai abrir chave de muita coisa. E o primeiro ponto de quais são as situações que têm me deixado ofendido, isso aqui nos leva a entender algumas coisas sobre onde o nosso coração ele tá ancorado, onde a nossa identidade está apoiada. Por quê? Porque as coisas que nos ofendem revelam muito sobre a gente. Por exemplo, existem pessoas que se você ofender a aparência física delas, tanto faz, tanto fez. Porque para pessoas que se ofendem muito com isso, muito provavelmente a identidade delas tá muito apoiada nisso, enquanto de outras não tá, e vai estar apoiada em outras coisas. E a verdade é que aí, se vem essa ofensa, por exemplo, se a minha identidade tá apoiada muito na minha aparência física e me ofendem nesse lugar, é uma ofensa muito maior do que só uma simples ofensa, mas tá ofendendo, tipo assim, quem eu sou na minha essência, e enfim, isso é muito forte. E aí que tá, porque aí isso começa a revelar idolatrias do nosso coração, porque a nossa identidade não tinha que estar afirmada nessas coisas. A nossa identidade ela tem que estar afirmada em única e exclusivamente uma coisa, que é Cristo. Afirmada na palavra, afirmada em que Deus diz que eu sou aquele que ele fala. Entendeu? Se ele falou, tá falado. E se eu tenho esse entendimento de que se o que ele falou tá falado e isso não gera nenhum tipo de controvérsia assim na minha mente, porque, por exemplo, não faz sentido alguém virar pra mim e falar, tipo assim, não, você não é filha da sua mãe. Isso não vai ter peso nenhum pra mim, porque eu tenho a plena convicção de que eu sou, sim, filho da minha mãe. Então, se alguém me fala isso, não tem peso nenhum, porque eu sei que é mentira, porque não tem embasamento nenhum, tipo, chega a ser ilógico. E se a gente tem essa noção em relação às questões da nossa identidade, se alguém vem e ofende alguma dessas áreas pra gente, é tipo, começa a ser ilógico, isso não vai afetar a gente. Então as áreas que afetam a gente revela um lugar onde o nosso coração ele tá muito, mas sim, muito ancorado e não devia estar. Enfim, então esse é o primeiro ponto que quando a gente começa a refletir sobre o que tem ofendido o nosso coração, vai nos levar a um lugar um pouquinho mais profundo. E que a gente tem que resolver alguns outros problemas um pouquinho mais profundos. De colocar a nossa mente no lugar certo e trazer a mente de Cristo pra gente. De, cara, isso que ele tá falando é ilógico, não faz sentido. E por isso a gente precisa começar a pensar sobre as coisas que têm ofendido a gente. Que você para e fala, caraca, por que isso me ofendeu? Porque isso não te
ofendeu só porque te ofendeu. Isso te ofendeu porque existem partes de você que, de certa forma, dependem dessa área que foi ofendida. Você não tá desapegado o suficiente disso, sabe? A gente não tá com o coração tão desapegado, assim, das coisas dessa terra, provavelmente. Então, esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira parte. Quando a gente reflete, a gente já começa a encontrar alguns problemas. E o segundo é de quem vem essas ofensas. Porque se um anônimo me ofende, tipo assim, velho, não sabe nada da minha vida, sabe? Tipo, não tem peso. Agora, se uma pessoa próxima, uma pessoa por quem eu zelo, uma pessoa que eu tenho um carinho, fala algo negativo de mim, isso vai me ofender, e vai me ofender muito mais. Por quê? E pra mim aqui tem o chama de tudo, que é, cara, porque eu tenho expectativas em cima dessa pessoa. E no meu caso particularmente, eu acho que esse foi o maior dos motivos de eu ter um coração ofendido, que é porque eu coloco muita expectativa nas pessoas. Isso é uma realidade, assim, eu não vou falar, tipo, não, porque eu não coloco, eu coloco. Entendeu? Eu coloco e fazer o quê? E na verdade é muito comum que a gente coloque expectativas nas pessoas, principalmente as pessoas por quem a gente zela, as pessoas que a gente tem perto, enfim. E as expectativas que a gente coloca nas pessoas aí, elas revelam algo muito maior. Porque a gente coloca uma expectativa em cima de como a pessoa deveria agir, em cima de como a gente esperava que ela agisse. Então, de certa forma, a gente dita o que ela deveria fazer. E aí ela não faz. E aí a gente se frustra. E aí a gente se ofende. Porque, cara, a gente acaba se colocando num lugar até tipo de Deus, de querer ditar o que a pessoa deve fazer. E quando ela não faz, isso ofende a gente. A gente se sente ofendido, a gente se frustra. A gente começa a ter um coração ofendido e a gente leva aquilo com um peso maior do que deveria ter. Porque a gente criou uma expectativa em cima dela. Porque a gente coloca essa pessoa... Tipo, e é exatamente isso. A gente coloca a pessoa no lugar de como se devesse algo pra gente. Quando a gente cria expectativas em cima de alguém, a gente tá colocando elas no lugar de dever alguma coisa pra gente. Mas no livro Uma Vida de Obediência, gente, esse livro é muito bom, da Elizabeth Elliot. E ela vai falar assim, a preocupação de um cristão é o que se deve ao outro, não o que se deve a si mesmo. E isso é muito real. Porque quando a gente começa a colocar o nosso coração nesse lugar de que no que a gente tem que estar honrando o outro, no que a gente tem que fazer pro outro, e não que o outro ou a gente tem que fazer pra gente. O foco do evangelho nunca foi a gente. Isso é muito louco, e é muito louco até porque a gente vê isso na vida de Jesus. Se a gente parar pra pensar, gente, qual foi a posição de Jesus, sabe? Tipo, qual foi o lugar que ele tava? Um servo, velho, um escravo dos outros. Isso foi o que Jesus foi. E ele é o grande exemplo pra gente. Tanto que a gente vê, cara, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que é bom a gente ser pobre de espírito? E em outras versões vai falar miserável. Porque, cara, quem é pobre de espírito, quem é miserável, não tem nada. Ninguém deve nada pra ele, sabe? Tipo assim, ele não tá esperando nada de ninguém porque ele não tem nada. Ele tá, tipo, no nível mais baixo que tem. Esse é o pobre de espírito. E é por isso que a gente é bem-aventurado. Porque quando a gente tá nesse lugar, a nossa preocupação é o que a gente deve ao outro. A preocupação de um escravo é o que ele deve ao seu senhor. É o que ele tem pra fazer pra ele e, tipo, não tem honra nenhuma nisso, sabe? Tipo, ele está fazendo apenas o que lhe foi ordenado. Ele não espera uma recompensa, um elogio, ele não espera nada. Então, tipo assim, se esse elogio, por exemplo, não vem, não tem como ele se ofender. Porque ele só fez o que era pra ele fazer. E é exatamente isso. O que um cristão tem que fazer? O cristão, ele se preocupa com o outro. O evangelho, ele é sobre o outro. Sobre o que eu devo ao outro e não o que devem a mim. E isso é muito real, porque a gente se perde muito desse lugar, né? A gente se encontra sempre em um lugar de quem tá esperando coisa e que eu quero saber de mim e o que as pessoas devem a mim, as expectativas que eu coloco e o que... onde elas se frustram por não acontecer o que eu esperava que acontecesse. Enfim, e pra mim isso aqui são duas chaves tão primordiais de como não ter um coração ofendido. Porque quando a gente começa a reparar, acho que o ponto da gente desarmar a nossa ofensa é entender de onde ela vem. Porque a verdade é que a ofensa, ela é meio que só uma expressão de algo que já existe. E se a gente só lida com a expressão, tipo, a gente não vai conseguir resolver de fato o problema. A gente precisa pensar no porquê a gente tem se sentido ofendido. E pra mim, o porquê da nossa ofensa vai estar exatamente nesses dois pontos. De o que nos ofende, tipo, qual área que nos ofende, e de quem vem essa ofensa. Porque isso vai revelar provavelmente uma idolatria do nosso coração em relação à nossa identidade, em relação a onde o nosso coração tá ancorado. E se colocar em um lugar que não é nosso, de querer ditar, de querer colocar expectativas em cima do outro, que não foram feitas para serem colocadas. Porque o evangelho não é sobre o que devem a mim, mas o que eu devo aos outros. E ter o coração nesse lugar nos livra da ofensa. E, gente, de novo, esse vídeo é muito mais pra mim do que pra vocês.
porque isso é uma coisa constante. Não é como se, sei lá, eu tô falando isso pra vocês e vocês, uau, abriu minha mente agora, nunca mais vou me sentir ofendida. Gente, com certeza vão, sabe? A gente continua se ofendendo e a gente continua nesse lugar de, cara, tá constantemente sendo exposto às escrituras. A gente precisa estar constantemente colocando nosso coração nesse lugar. A gente tem que estar constantemente se colocando num lugar de ser pobre de espírito. Porque se eu estou sendo constantemente exposto às escrituras, eu estou cada vez mais me tornando um pouquinho mais pobre de espírito. Eu estou cada vez mais entendendo um pouquinho mais da minha identidade. Eu estou entendendo cada vez mais que, de fato, sou muito pecador e não mereço nada, ao mesmo tempo que eu sou filho e é aqui que está a minha identidade. Enfim, então eu acho que de forma prática, o que vai tirar o nosso coração de um lugar ofendido é nos colocar constantemente debaixo de uma mentalidade de Cristo. É constantemente estar renovando a nossa mente, expondo o nosso coração às escrituras, falando assim, Deus, vem cá e faz, porque tá complicado. E, enfim, entender a forma como Deus se sente a nosso respeito, entender a forma como a gente tem que se sentir a respeito dos outros, e, enfim. E, cara, a gente só vai conseguir ter esse coração de Jesus à medida que a gente se aprofundar no entendimento da pessoa de Cristo. E pra mim isso aqui, ó, é a chave que fecha tudo. E, enfim, é isso. Espero que tenha feito sentido, espero que possa ter te ajudado.